Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas, programa que aborda temas gerais de importância, de relevância social. Eu estou hoje ao lado de Paula Domenichelli, ela que é idealizadora da ONG Resolvi Mudar, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Paula, obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui. Eu que agradeço muito de fazer parte aqui do seu programa hoje. Trazer esse trabalho lindo que você faz, né? Você e outras muitas pessoas. Como é que surgiu a ideia de fundar essa ONG? Resolvi Mudar. Menino, a ONG ela não surgiu, eu não dormi, acordei e pensei em fundar uma ONG, não foi bem assim que aconteceu, não. Ela surgiu quando eu recebi, há uns anos atrás, aquele pacotinho para você vestir uma criança no final do ano, que você arruma uma roupa, um sapato. E aí eu achei aquele gesto tão bonito, uma coisa tão legal, sabe? No ano seguinte, quando eu fui procurar essa sacolinha para vestir, a mulher não fazia mais. E aí eu peguei e fui atrás de pessoas que eu pudesse ajudar dentro de escolas, de amigos, de outros amigos que conheciam, que tinham pessoas carentes que precisavam de ajuda, crianças no caso. Tomou uma proporção tão grande que as listas começaram a chegar lá em casa, eu tinha mais gente para doar do que criança para vestir, você acredita? Aí, conversando com alguns amigos numa mesa de um bar um dia, eu falei, nossa, mas eu me sinto muito mal em fazer isso só no final do ano. E as pessoas falaram assim, você precisa do quê? Eu falei, preciso de gente. E foi assim que começou. Maravilha. Essas pessoas falaram, então vamos lá. E aí virou essa grandiosidade que hoje eu resolvi, graças a Deus. E todo mundo que trabalha lá na ONG é voluntário ou tem pessoas que são seletistas, enfim, tem empregados? Não, todo mundo voluntário, todos voluntários, todo mundo, tanto que as nossas ações elas são fora de horário de trabalho, normalmente no período da noite e nos finais de semana. Tá. E vocês fazem alguma parceria com iniciativa privada? Como é que funciona isso? Algumas empresas são parceiras de alguns eventos nossos, né? Então, por exemplo, a Nutratec, a New Nutrition, a Academia do Chopp, tem algumas empresas que elas estão sempre patrocinando todos os eventos que a gente faz, ajudando muito. Fora isso, só a população. Poder público? Poder público ajuda a gente algumas vezes em algumas ações determinadas, em algumas. Exatamente. E algumas coisas que talvez eles precisem também pedem um apoio da Resolvi, e a gente trabalha em união, né? Em conjunto. Ô Paula, eu vi que vocês fazem muitos trabalhos aos finais de semana, né? Sim. Que trabalhos são esses? Nos finais de semana, a gente atende crianças da comunidade Vida Nova, que agora a gente dava aula todos os sábados no período da manhã, para 72 crianças. Aula de cidadania mesmo, né? Direitos e deveres de um cidadão. A gente tentava ensinar essas crianças a como lidar, né, com os deveres de um cidadão, porque a gente tem que saber que tem direitos, mas a gente também tem alguns deveres, como não jogar papel no chão. E isso dentro de uma comunidade é uma coisa que não acontece. Então, era isso que a gente trabalhava muito forte neles. E os eventos que a gente faz também são as quartas-feiras à noite. Todas as quartas-feiras à noite a gente entrega 300 refeições para pessoas em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade, que hoje é o nosso maior foco de atendimento. Então, eu ia te perguntar exatamente sobre o foco, né? Porque eu percebi que vocês fazem muitas ações de combate à fome, de fato. Sim. Mas também tem aquele carinho em trabalhar para as crianças, né? Não só na alimentação, mas também com outras atividades, né? Exatamente, porque a gente entende... A Resolvi começou cuidando de pessoas em situação de rua. E quando a gente começou a aprofundar esse atendimento, a gente percebe que para ele chegar a ser uma pessoa em situação de rua, ele teve um passado muito triste. Então, a gente tem que trabalhar no foco lá no passado, ou seja, aquelas crianças que a gente assiste hoje, para que elas não cheguem um dia a ser aqueles atendidos que são nossos atuais, entendeu? E vocês conseguem fazer um mapeamento de quais regiões da cidade necessitam mais? Hoje, todas. Antes, a gente tinha realmente um foco de atendimento bem centralizado, centro da cidade, né? Que era onde Bandeirante, centro da cidade e o Brejo. Hoje não mais.
Porque hoje a gente até atende pessoas em situação de rua, mas o maior público que a gente atende são pessoas que estão desempregadas. Uhum. A pandemia agravou muito. Agravou isso. demais, agravou demais. Então, pessoas que foram despejadas, pessoas que foram para a rua com crianças, com família inteira. Pessoas que estão tendo dinheirinho para dormir numa pensão, entendeu? Idosos, a quantidade de idoso que a gente tem atendido é assustador, coisa que a gente não via isso. A Resolvi hoje tem 10 anos, coisa que a gente não via isso há 3, 4 anos atrás. Situação lamentável, né, Paulo? Pessoas até que viviam com certo conforto, hoje elas necessitam desse trabalho, né? Que aí que tá. Essas pessoas, elas não sabem aonde procurar ajuda. Exatamente. Porque a pessoa que nasceu dentro de uma comunidade, foi criada dentro de uma comunidade, ela sabe onde procurar ajuda. Ela sabe que ela tem que ir no CRAS, ela sabe que ela pode procurar órgãos públicos que vão ajudá-la, né? Com cesta básica, com vários atendimentos. Essas pessoas que sempre trabalharam e que hoje estão desempregadas, elas nem se categorizam nos cadastros públicos, porque elas não estão dentro do perfil, nem de salário, nem de nada. Então, elas não têm realmente aonde procurar ajuda. E as pessoas que já estão na rua já há mais tempo, né? São moradores de rua mesmo. Geralmente a história deles envolve o uso de drogas, né? Olha só que coisa, não necessariamente. Às vezes a pessoa ela vai para a rua por uma briga familiar. Nós já pegamos casos assim. Briga familiar, aí a pessoa com aquele orgulho do ser humano não quer pedir desculpa para a mãe, ou para o pai, ou para o irmão, ou para a esposa, ou seja lá quem for. E aí o que acontece? Se encontra em situação de acaba o dinheiro que tem, começa a ficar na rua. Ele não tem vício, mas aí lá ele cria o vício. Porque para dormir numa rua não é uma coisa fácil. Claro. Então ali o cara oferece uma pinguinha, né, o corotinho, e assim vai indo. Por fim ele acaba se envolvendo no mundo da droga, utilizando a droga, mas não necessariamente ele foi para lá pelo uso da droga. Entendi, interessante você expor esse ponto de vista. Eu não tinha até me atentado para isso. De fato, muitas pessoas... Porque a rua é convidativa, né? Já que a pessoa está ali mesmo, né? E viver são numa situação daquela é complicado, né? E o orgulho do ser humano. E a gente está... Hoje em dia, com certeza você vai concordar comigo. As pessoas, elas estão muito exclusivistas. Elas só pensam nelas. Sim. Elas não pensam no outro mais, de maneira nenhuma. E elas acham que as pessoas de dentro da casa delas têm que simplesmente acatar tudo aquilo que elas querem, ou que elas falam. Não é bem assim que funciona. A gente tem que pedir desculpa, a gente tem que voltar a aprender a pedir desculpa, a voltar a entender as pessoas que convivem com a gente, né? Porque uma família não foi criada à toa. Ela tem um propósito na vida da gente. Qual é? Então, a gente tem que começar a trabalhar dentro da família nós como seres humanos, né? Porque na rua vai ser pior. Sim, com certeza. Se dentro da família as pessoas que nos amam, a gente briga e... São intolerantes, né? E são intolerantes, você imagina na rua. Exatamente. Muito pior. Ô Paula, em termos práticos, como é que funciona essa distribuição de marmitas? A pessoa vai até a ONG, vocês vão até os locais, como é que se dá isso? No começo a gente ia até os locais para entregar as marmitas. Mas o que a gente começou a entender é que eles precisam também começar a se mexer, né? Ou seja, a gente precisa tirá-los também da zona de conforto. É muito importante. Se a gente continuar entregando tudo na mão, eles nunca vão começar a se mexer e tentar mudar isso dentro deles. Então, o fato deles saírem de onde eles estão para ir buscar refeição na Rio de Janeiro, que é onde a gente atende, que é pertinho aqui do centro da cidade, é na rua Rio de Janeiro com a Sergipe. Já é uma grande coisa. A gente percebe que eles estão indo lá dispostos a ter um atendimento. Automaticamente a gente consegue conversar com eles. Eles estão mais abertos à conversa. A pessoa vai com a própria vontade ali. Exatamente. Né? Então eles vão até nós com vontade de estar lá. Pode ser pela fome? Pode ser pela fome. Sim, mas é uma forma, né? Mas é uma isca, né? A gente sai para pescar. Então...
para nós não deixa de ser uma pescaria. Então, a hora que eles chegam até nós, é aquele momento que a gente consegue conversar com eles, tentar tirá-los da rua, tentar fazer com que eles utilizem os recursos públicos, que é o CRA, o Centro Pop, esse tipo de atendimento, ou que eles liguem para a família, peçam desculpas e voltem para suas famílias. A gente tenta fazer esse trabalho quando eles vêm até nós. É interessante pensar nessa questão da entrega das marmitas, porque ninguém consegue raciocinar com fome, né? Exatamente. Às vezes a gente cobra isso até de alunos de periferia. Eu sei porque eu tenho professores na família, alunos de periferia, muitas vezes eles são tão cobrados, mas de estômago vazio, como é que vai fazer para estudar? Não pensa, a gente não pensa, né? Não consegue. Não consegue. E um dos lemas da ONG é o resgate à dignidade, né? Sim. Esse resgate à dignidade passa por ensinar a pessoa a pescar, é isso? A gente ainda precisa melhorar um pouco mais esse trabalho. Nós só não conseguimos tanto, porque, como eu te disse, todo mundo é voluntário, né? Então, a gente faz isso fora dos nossos horários de trabalho. Mas nós temos, dentro nas quartas-feiras, quando eles vão lá buscar a refeição, a gente faz currículo. A gente entrega esses currículos para alguns empresários que são parceiros nossos, que fazem a chamada e contratação de algumas pessoas, né? A gente tem o corte de cabelo na hora, o banho ainda não, por conta da pandemia, a carreta do banho já está lá na sede, e em breve, se Deus quiser, assim que essa pandemia acabar, a gente começa também com o banho, porque isso é necessário, né? Eles precisam ter esse cuidado, né? E a desigualdade social é o que destrói a sociedade, o nosso país? Os números tão ruins que a gente tem no nosso país de violência, enfim, de desestrutura, passa pela desigualdade social de fato? Passa, menino. Eu vou te falar uma coisa que me fez refletir muito, foi essa pandemia, sabe? No começo da pandemia, nós, de 80 cestas semanais, mensais que a gente entregava, nós passamos para 800 cestas mês. Essas cestas, elas chegavam até nós, vindo de empresários, vindo de grandes empresas, vindo de civis que se reuniam e faziam vaquinha e compravam essas cestas e entregavam para nós, não só para nós, para várias ONGs de Ribeirão. O que interessante, no período de pandemia, todo mundo se organizou para matar a fome de muita gente. Será que não consegue se organizar durante o ano todo e para sempre? Porque hoje nós temos uma desigualdade social, de uma classe social, vamos dizer, das crianças ou das famílias que vivem em comunidades, que elas não vivem daquela situação porque elas querem. Se você for olhar, as mães têm 5 filhos, que é por falta de cultura mesmo, porque a gente já fez vários trabalhos lá dentro e elas nem sabem tomar anticoncepcional, para você ter uma ideia. Elas não têm um dente na boca. A aparência física delas é péssima. Quem que emprega uma mulher dessa? Não é fácil. A mulher não trabalha porque ela não quer. Que é isso que a gente escuta. A vagabunda não trabalha porque ela não quer. Você daria emprego para uma mulher que chegasse na sua casa com mau cheiro, 5 filhos e sem nenhum dente na boca? A sociedade não abre a porta. Então, exatamente. A sociedade não abre, mas critica. Né? É igual a questão do ex-presidiário, né? Critica a mesma coisa, mas como sim. É que o cara sai lá da penitenciária, nem que ele queira mudar, as pessoas não dão oportunidade, porque sabe do histórico. E vou te falar que ainda é pior. Nós atendemos muitos ex-presidiários que vão buscar comida, às vezes, de quarta-feira, porque eles saem da cadeia, e aí eles pegam uma passagem, não sei se você sabe disso, mas a passagem é de lá até Ribeirão. E o cara é da Bahia, porque ele veio lá da Bahia, transferido da Bahia e vai cumprir pena aqui no estado de São Paulo. Eles não mandam o cara de volta pra Bahia. Ele fica aqui. Eles mandam o cara sai da cadeia, eles mandam o cara pra cidade, pra maior cidade, sei lá, do município, metrópole maior, por exemplo, regional. O que acontece com esse cara? Ele saiu da cadeia, não tem dinheiro, não tem nada, tá numa cidade estranha, não tem como voltar para casa, que às vezes é na Bahia ou saberá Jesus aonde. Você faria o quê? Que esse cara vai voltar a fazer? E ninguém abre nem o vidro do carro, né, pra esse cara. Você tá entendendo? Nem se ele pedir, né?
E ninguém nem se preocupa em perguntar o que está acontecendo. Você entende? Porque eu acho que essa é uma realidade que poucas pessoas sabem. Claro. Poucas pessoas sabem. Porque às vezes não é da nossa realidade, a gente acha que não existe. Essa questão das mães mesmo, que você citou muito bem, que são pessoas que moram em comunidades, enfim, tem muitos filhos. A gente ouve muita gente falando, né? Só fala isso. Por que a mulher foi lá e fez? Na hora de fazer, primeiro coloca tudo a culpa na mulher, né? Para começar, assim, né? Para começar. E segundo, que a gente faz o julgamento, né, da vida daquela pessoa. Eu tenho acesso à informação e sei que o anticoncepcional é importante, as medidas de prevenção são importantes, mas e quem não tem acesso à informação? Ainda existem essas pessoas, né? Existe, eu vou te contar. Nós fizemos uma palestra com as mães da comunidade, levamos algumas ginecologistas exatamente por isso, porque a nossa preocupação era essas mães com um monte de filho, alguns pais presos, cada hora filho com um homem, que seria o futuro dessas crianças, e isso tinha que acabar. Então nós levamos uma ginecologista para palestrar com essas mães. Para nossa surpresa, e para surpresa da ginecologista também, uma mãe levantou a mão e falou assim, eu queria dar uma sugestão. Aí a doutora falou assim, pode falar. Ela falou assim, tem como fazer o anticoncepcional um pouco maior? Porque eu cortar o anticoncepcional e dar metade para mim e para o meu marido todo dia é muito difícil. Aí a Geo falou assim, mas você dá anticoncepcional para o seu marido? Você dá hormônio feminino para o seu marido? Ela falou assim, todo dia, eu não quero engravidar mais. Quando a gente foi conversar com essa mulher, o que a gente entendeu? Que ela vai no posto de saúde pedir o anticoncepcional, nunca ninguém perguntou para ela, nem na hora que ela vai pegar, nunca ninguém ensinou para ela como ela toma aquilo. Exatamente. E como um dia ela tomou algum remédio que era dividido, metade para ela, metade para o marido, o que ela fez? Ela tinha certeza que era desse jeito. Que podia tomar dessa forma. E é assim que ela estava tomando. Olha só que absurdo. História real, viu? São histórias reais que só na prática, só quem faz, quem lida com ONG, sabe como é que isso é verdadeiro, né, Total. Paula? E aí as pessoas, eu fico muito triste quando eu escuto algumas falas assim, sabe? Porque as pessoas, elas falam, mas elas não se propõem a um dia pegar qualquer uma das ONGs que fazem trabalho social e passar um dia com a gente. Julgar é mais fácil, né? Vai lá e vê. Aí depois, se você achar que é isso mesmo, beleza. Aí você criou sua própria opinião. Mas agora você criar uma opinião sem viver aquilo, eu acho que a gente não tem que dar opinião quando é assim, né? E você, como é que pessoalmente você se sente fazendo esse trabalho, né? Porque me parece um trabalho missionário. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? É como se fosse um trabalho que transcendesse a questão religiosa. Não tem religião. Não tem. A religião é o ser humano para você. Para nós é isso aí. Tanto que na nossa ONG, nós temos cada um de uma religião diferente e não tem problema. Nosso trabalho é pelas pessoas, por cada um que está ali. Cada um é tratado de forma diferente, ninguém é tratado igual. Então a gente tenta, lógico, ultimamente está meio difícil, porque a quantidade de pessoas é gigantesca. Se você for lá na ONG de quarta-feira, você vai ver que a nossa fila tem mais de 200 pessoas para ser atendido. Então, tá bem difícil mas a gente se esforça muito para atender todo mundo com dignidade. Mostrar para eles que eles estão ali, que é só um momento ruim na vida deles, mas que vai passar. Muita gente se recupera, né? Sim, existe, com certeza. Tem aquelas pessoas que realmente preferem ficar na rua, isso existe também. Isso existe, sim. Mas tem aquelas que querem. Eu conheço o caso de uma pessoa que minha mãe ajudava na porta de casa, pedia comida, e teve essa questão que você falou. Foi briga de família, pegou, saiu. Acontece muito. Hoje ele está recuperado, resgatado. É um rapaz novo, uns 40 anos. Ele está resgatado, trabalhando numa oficina. Já está com um carro, pagando seu próprio sustento. Que é uma pessoa que há anos atrás, há 2 anos atrás, você via, você não dava nada. Você fala, é isso aí, vive na rua. Às vezes as pessoas, elas precisam de alguém só para dar um empurrãozinho. Exatamente. E o quanto as doações são importantes para vocês? Muito importantes, porque a gente só vive de doação. Então, o trabalho todo só acontece por conta das doações. Para você ter uma ideia, nós fazemos 300 refeições semanais.
Isso é arroz, feijão, uma proteína que precisa ter, legumes, a embalagem, tudo isso. É o gás, é o aluguel da sede, a água, é a luz, é tudo isso. Porque fazer caridade não significa que cai tudo do céu e é tudo de graça. Não, ela custa também. Ela custa. Claro. Então, a gente corre atrás de conseguir tudo com doações. Uhum. Então, as doações são de extrema importância para que a gente sobreviva. Uhum. Senão, não dá. Só a gente parar para pensar, né? O preço que está um marmitex hoje, né? Se você vai pedir na hora do almoço. Exatamente. É o custo que se tem por cada marmita distribuída, né? Basicamente, basicamente, né? Fora as marmitas, nós entregamos 130 cestas mensais para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas que têm casa e que precisam fazer comida em casa, né? Sim. Lembrando que as pessoas que moram em situação de rua, a gente não entrega cesta básica. Claro. São só para as pessoas que possuem uma residência. Quando a gente vai fazer o cadastro das pessoas para a entrega de cesta básica, essas pessoas são atendidas num período de 3 meses com a entrega de cesta. Não dá para manter o resto da vida, porque existem mais pessoas precisando, então a gente tem que fazer esse rodízio. Sim, existem algumas idosas que hoje moram em pensão aqui no centro da cidade, que vivem só da aposentadoria, que não têm filhos, que não tem ninguém. Essas a gente assiste até elas morrerem, se Deus quiser, e a gente estiver vivo também. Algumas pessoas que são acamadas, que estão enfermas, essas a gente faz uma assistência vitalícia. Agora, as demais pessoas que a gente entende que tem a possibilidade de arrumar um emprego e de conseguir alguma coisa, é um período de 3 meses de atendimento, de entrega de cesta. Então, além das marmitas, das refeições, a gente precisa de cesta básica. Ou seja, é muito alimento. Sim, com certeza. E a gestão operacional e administrativa toda é feita lá na sede, nos Campos Elíseos? Na verdade, a sede a gente utiliza para guardar as coisas. E o administrativo cada um faz na sua casa, né? Porque todo mundo trabalha. Porque todo mundo trabalha. Inclusive, a Paula está gravando numa sexta-feira à noite conosco aqui. Né? Porque eu saí do serviço e vim para cá. Exatamente. Então a gestão administrativa é feita de casa, vocês conseguem fazer isso tranquilamente? Tem que ser feito isso, porque a gente hoje não tem outra alternativa. E sempre sobra tempo quando a gente quer. Claro. Né? Então, quem quiser ajudar também, eu quero muito ser voluntário, eu não tenho nada para doar, mas eu quero ser voluntário. Pode vir ser voluntário com a gente. Toda quarta-feira, a partir das 5 da tarde até mais ou menos 8 da noite, nós estamos lá fazendo a entrega de refeições, fazendo a comida, atendendo essas pessoas, é só chegar. A pessoa que faz esse tipo de trabalho, ela fica desamparada, vamos dizer assim, espiritualmente? Você se sente fraca? Nunca, menino, nunca. Nem cansada, você acredita? Tem dia que você fala assim... Tem dia que eu saio do serviço muito, muito cansada, até minha patroa fala assim, nossa, você ainda vai pra marmita? Eu falo assim, eu vou. Mas chego lá, eu não sinto nenhuma canseira. É uma coisa tão magnífica. Com certeza. Eu posso chegar em casa e desmaiar, mas lá na hora não sinto. E no dia seguinte parece que a energia renovou, parece que eu tô mais forte, com mais vontade de fazer, é uma coisa louca. Gratificante, né? É demais, Quem tiver interesse em contribuir com vocês, quais canais a pessoa procura? Como é que faz para ter acesso à ONG? A pessoa quer, às vezes, fazer uma doação, quer ajudar, enfim, da maneira que for. Ou com doação de alimentos, ou financeiramente. Como é que ela faz? Bom, se a pessoa quiser doar financeiramente, a gente tem o Pix da ONG. Depois eu te passo, se você quiser colocar lá na descrição, que é o CNPJ da ONG, que eu não sei de cabeça. Tá? Mas é o CNPJ da ONG, que é o Pix nosso. Se quiser fazer doação de alimento, roupa, sapato, brinquedo, tá chegando o Dia das Crianças, nós vamos para arrecadação de brinquedo em bom estado, porque normalmente chega brinquedo que não tem condição de você fazer nada e a gente não tem hoje voluntários para que possam arrumar esses brinquedos. Então a gente precisa de brinquedos em bom estado. Pode deixar na Rua Paraíso 869, que é um ponto de arrecadação nosso, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da noite, tá? Certo. Se quiser ajudar,
só chegar na rua Rio de Janeiro, 313, todas as quartas-feiras a partir das 5 da tarde. Quem quiser fazer doação no sábado agora, nós vamos estar no Toninho da Caramuru pedindo mantimento na porta do Toninho. Quem for visitar, isso. Quem for visitar o Toninho da Avenida Caramuru no sábado, nós vamos estar lá. Se quiser ajudar a comprar um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, uma lata de óleo, nós vamos estar lá já fazendo a arrecadação, que nós estamos precisando muito de mantimento. Maravilha. Um último recado aí para as pessoas que de repente têm vontade de ajudar, de trabalhar numa ONG, enfim, e não tem a disposição de fazer. Porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, né? Sim. O que você tem para dizer para essa pessoa? Bom, tem que começar. Se você não pode sair de casa às vezes porque tem alguma pessoa que você não pode deixar, uma mãezinha ou um filho, ajuda a gente compartilhando os posts, falando sobre a gente, pedindo para que as pessoas doem. Hoje, o que a gente mais tem é ferramenta de divulgação. Então, se você acredita num projeto, não precisa ser o meu, não. Pode ser qualquer projeto que você acredite, que você ache interessante ajudar, ajude, compartilhe os posts dessas pessoas, indique para algum amigo que queira fazer trabalho voluntário, encaminha para esse local. Só assim já está ajudando. Não, eu quero ajudar mensalmente. Todas as instituições precisam de ajudas mensais. Procura lá o Pix da pessoa e faz a doação. Ou vai, não tenho dinheiro, não tenho como ajudar com mantimento, mas eu tenho um tempo vago num dia tal. Liga pra gente, pode ligar no meu celular, manda o WhatsApp de preferência, 16 9 93 30 10 10. E lá eu posso te falar o que você pode fazer para estar ajudando a gente. Às vezes pode separar uma roupa durante a semana para nós, né? Num horário que você tiver disponível, o serviço tem. Maravilha, Paula. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço muito. Foi maravilhoso estar ao seu lado aqui, falando disso, desse trabalho lindo que você faz. Eu que Continue. agradeço. Não esmoreça jamais, porque as pessoas precisam muito de você. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu que agradeço a tua presença. E a você que está aí, se você tiver interesse em conhecer melhor a ONG tem Facebook, tem Instagram, enfim, você consegue, procurando, você consegue encontrar as pessoas que são responsáveis, tá bom? Obrigado por estar conosco, um grande abraço para você.